Fala galera ligada aqui no Jumper Brasil, quem fala com vocês é o Luiz Fernando e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um X1 e um X1 que, olha, vai trazer uma rivalidade gigantesca. Porque iremos explorar aqui uma rivalidade histórica, talvez a maior rivalidade da NBA, que é a rivalidade entre o Boston Celtics e Los Angeles Lakers. E a disputa vai ser a seguinte: qual foi a melhor final entre essas duas equipes? Foi a final de 1984 ou foi a final de 2010? Então, se você está curioso para saber mais sobre essas duas finais e saber qual delas é a melhor na nossa opinião, já vai deixando um like e se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante e ajuda demais a gente. Por que eu escolhi essas duas finais? Não foi por acaso. Primeiro, a final de 1984. Ela foi realmente um marco na história da NBA, porque colocou frente a frente dois dos maiores talentos daquela geração, que eram Magic Johnson e Larry Bird, os dois que se tornaram Hall da Fama e são grandes referências do basquete mundial hoje em dia. Eram os dois melhores times da liga, sem a menor sombra de dúvidas. Lakers com Magic Johnson, com Kareem Abdul-Jabbar, e os Celtics com Robert Parrish, com Larry Bird e companhia limitada. Então, cara, eram dois times sensacionais que iriam fazer uma final daquelas. E resgatar uma rivalidade entre Lakers e Celtics que estava bem morna há alguns anos, porque passou muito período onde o Lakers teve uma dominância, depois o Celtics teve uma dominância gigantesca, então aquele ponto iria decidir qual era o melhor time, cara. Então, cara, tinha tudo, tinha grandes jogadores, grande rivalidade e grande expectativa. E a série foi simplesmente sensacional, cara. Foi uma série que foi decidida em 7 jogos, velho. E a gente sabe, tanto que é bom uma série de final decidida em 7 jogos. É emoção à flor da pele. E teve muita alternância de liderança. Uma hora tava o Lakers decidindo, depois era o Celtics, e eles iam nessa, iam trocando socos. E tinha partida gigantesca de Larry Bird, depois Magic Johnson jogando muito, tinha o Kareem Abdul-Jabbar jogando pra caramba também na série. Então, cara, foi uma final incrível. E a série começou no jogo 1 com uma vitória muito boa do Lakers, com o Kareem Abdul-Jabbar jogando muito, cara, fazendo 32 pontos no jogo 1. O jogo 2, cara, o Celtics levou, mas foi um jogo muito apertado, ficou 124-121, tendo o Larry Bird como principal destaque. No jogo 3, cara, muitas pessoas acharam que a série iria acabar, porque o Lakers deu uma surra no Celtics absurda. O Lakers venceu o Celtics por 137-104, cara. É uma vantagem gigantesca para uma final. E muitas pessoas falaram, ok, a série acabou. E nesse jogo, o Magic Johnson teve um triple-double com 14 pontos, 21 assistências e 11 rebotes. Então, cara, a confiança do Lakers estava lá em cima. Mas no jogo 4, o Celtics mostrou a sua força, né? Principalmente com a dupla Larry Bird e Robert Parrish, que fizeram combinados 54 pontos. Eles jogaram muito, mas foi uma vitória bem apertada, não foi uma vitória larga, não. No jogo 5, sim, o Celtics teve uma vitória bem tranquila, passou fácil no jogo 5, mas o Lakers tratou de empatar tudo no jogo 6. Mas no jogo 7 não teve como. Larry Bird jogou muito, a equipe do Celtics foi muito disciplinada e fechou a série em 7 jogos, 4-3. O Celtics foi campeão daquela série, tendo o Larry Bird como MVP. E foi uma série muito marcante, isso gerou muitas coisas, muitas pessoas olhando o Larry Bird como o maior da década de 80, porque derrotou o Magic Johnson. O Magic Johnson se sentiu muito culpado pela derrota, algo que o fortaleceu muito nas finais de 1987, onde eles voltaram a se encontrar, e aí sim o Magic venceu. Mas essa série, 7 jogos, 1984, esse confronto entre os dois que todo mundo queria ver, cara, foi algo sensacional. Eu queria muito ter visto essa série. É uma das que eu me arrependo de não ter nascido antes. E agora vamos falar da série concorrente, né? Vamos falar sobre as finais de 2010. As finais daquele ano eram muito simbólicas, porque em 2008 as duas equipes tinham se encontrado, todo mundo tinha uma expectativa muito grande de que o Kobe Bryant venceria. Por quê, né? Porque tinha tudo aquilo do Shaquille O'Neal ter saído do Lakers, do Kobe Bryant meio que ter forçado a saída do Shaq, porque o Kobe Bryant queria mostrar que ele poderia ser campeão sem o Shaquille O'Neal, e o time tinha lá o Phil Jackson no banco, era um bom time. E do outro lado tínhamos um Boston Celtics com sede de vitória, um Celtics que montou um time para ser campeão ali, trouxe Ray Allen, trouxe Kevin Garnett, colocou eles junto com Paul Pierce, Rajon Rondo, Doc Rivers no banco. Então era um time feito para vencer e a gente ia ver esses dois times em quadra.
O Boston Celtics venceu muito bem o Lakers naquela série, então em 2010 o Lakers estava com sede de vitória, o Lakers queria revanche, juntamente principalmente com o Kobe Bryant querendo muito esse título e, lógico, o nosso querido Phil Jackson. Então tinha tudo que a gente precisava para ter uma baita de uma final, né? Até porque a rivalidade entre Lakers e Celtics depois da década de 80 teve um hiato muito grande, né? Na década de 90 não teve tanto, na década de 2000 ela foi reacendida em 2008 e em 2010, cara, era para você começar a década tendo essa rivalidade ali, no auge. E as duas equipes vinham muito bem, o Lakers vinha muito bem, tinha um playoff muito sólido e o Celtics a mesma coisa. Então, cara, era aquilo, todo mundo queria ver esse jogo. Muitas pessoas colocavam até o Celtics como favorito e com razão, né? O time era mais forte, não era um time mais entrosado e o Lakers teve algumas oscilações durante a temporada, convivia com algumas lesões, mas mesmo assim era um time extremamente forte. E o Lakers mostrou sua força já no jogo 1, cara, onde venceu tranquilamente o Boston Celtics com o Kobe Bryant marcando 30 pontos. Mas no jogo 2 o Celtics teve uma atuação de gala, tivemos triple-double de Rajon Rondo, jogou demais e uma atuação gigante de Ray Allen. No jogo 3 o Lakers venceu, mas foi bem apertado, foi um jogo bem parelho. Assim como no jogo 4, onde o Celtics venceu da mesma forma. E no jogo 5, cara, a torcida celta já ficou muito empolgada, porque o time venceu e venceu bem o Los Angeles Lakers. Mesmo com o Kobe Bryant marcando 38 pontos naquele jogo, o Celtics conseguiu a vitória, com o Paul Pierce e Garnett jogando muito bem. Então a torcida de Boston já estava muito animada, achando que ia conquistar mais um título em cima do rival. Mas essa animação acabou, porque o Lakers deu uma surra de 89-67 no Celtics, cara. Uma surra que deixou todos os torcedores do Celtics muito preocupados e todos os torcedores do Lakers com a confiança, ó, lá em cima. E no jogo 7, cara, a confiança que o Lakers tinha fez diferença, porque o Lakers venceu o Boston Celtics, foi campeão dessa série em 2010, tendo o MVP Kobe Bryant, cara. Foi muito simbólico, foi uma final linda de se ver, foi um título muito marcante para esse Lakers dessa geração Kobe Bryant. E, cara, foi sensacional, 7 jogos contra o Boston Celtics em 2010, uma final na era moderna entre esses dois times, foi maravilhoso, foi uma final gigantesca. Então você vê que as duas finais foram muito boas, muita história nessas duas finais, por isso que é difícil você decidir qual foi melhor. Tecnicamente a gente pode ter uma discussão muito boa, porque querendo ou não, as finais de 2010 em termos técnicos foram melhores porque já era um basquete mais evoluído, tinha Kobe Bryant de um lado, tínhamos Paul Pierce, tínhamos Kevin Garnett, Rajon Rondo, que são jogadores extremamente técnicos e bonito ver esses jogadores disputando entre si. Mas em termos históricos, as finais de 1984 foram muito marcantes, porque era a NBA voltando a ser o holofote principal dos americanos, porque antes disso os americanos meio que tinham deixado meio que de lado a NBA. Óbvio, os fãs mais assíduos estavam acompanhando, lógico, como sempre, mas alguns que não eram tão fãs assim já tinham deixado, já estavam acompanhando mais o futebol americano, porque não tinham nada que mexesse com a emoção deles. E ter Larry Bird e Magic Johnson juntos nessa série de finais foi muito importante para isso. Além de que, se a gente for falar de aspectos técnicos, pô, a gente tinha craques em quadra, a gente tinha um Magic Johnson extremamente plástico de um lado, tínhamos um Larry Bird muito decisivo e muito equilibrado dentro do jogo, um cara que dificilmente cometia erros, então era o improviso contra o perfeccionismo em quadra, era lindo ver os dois jogarem, claro, tecnicamente talvez não fosse tão superior de 2010, mas mesmo assim era um nível técnico altíssimo. Então acredito que o fator histórico acaba desequilibrando por um lado, porque querendo ou não, a de 2010 foi muito boa, foi uma final de 7 jogos, foi muito emocionante, mas não teve o mesmo peso histórico do que a final de 1984, que unia esse peso histórico com a qualidade técnica muito alta. Eu tendo a escolher as finais de 1984 como as melhores finais entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Mas a minha opinião não é a única que importa, vocês sabem muito bem disso e eu quero saber a opinião de vocês. Qual a final que vocês acham que foi a melhor? Foi a de 84 ou foi a de 2010? E se você lembrar de outra que acha que pode concorrer com essas duas, deixa aqui nos comentários também, vamos debater. E no mais é isso, pessoal, não se esqueçam, compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreve, acompanhem o Jumper em todas as redes sociais, que é muito importante, e me acompanhe também, né? Dá essa moral, @SwitchTVBR, acompanha lá, vamos trocar uma ideia. E no mais é isso, pessoal. Tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo aqui no Jumper. Tchau, tchau!